capítulo 1, verso 11, na sequência, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Até aqui, amém? Tem um homem chamado William Adams. E esse homem viveu lá pelos anos de 1560 a 1620, e acredita-se que esse camarada, William Adams, tenha sido o primeiro homem inglês que pisou no Japão, que chegou ao Japão. E o governante japonês, ele se afeiçoou muito a esse homem, e fez dele o seu intérprete, e fez dele o seu conselheiro para assuntos políticos. Isso é história, Esse William Adams esteve à frente da construção dos primeiros navios para os japoneses com o estilo ocidental. É claro que os japoneses já tinham os seus navios, mas no estilo deles, e ele trouxe essa novidade. E com o tempo, esse camarada, o Adams, ele foi brindado com 2 espadas de distinção de um samurai. É uma coisa que é só o samurai que tem, mas foi dado a ele, foi brindado, foi honrado, demonstrando o quanto os japoneses reverenciavam esse homem por causa dos bons serviços que ele prestou ao rei. Foi uma atitude de reconhecimento, daquilo que ele prestou ao rei, ao país, e foi dado a ele, sendo estrangeiro, esse reconhecimento, também uma influência maior no governo. Eu estou contando esse exemplo da história porque Neemias também era um estrangeiro que estava na Pérsia, em outro país, e ele era judeu e exerceu grande influência nesse rei, Artaxerxes, E a gente tem aqui, por exemplo, no final do verso 11, dizer: Nesse tempo eu era copeiro do rei. Mas a função do copeiro qual era? Era provar o vinho ou provar qualquer outra bebida que o rei fosse tomar. Ele provava antes para evitar o envenenamento. Mas a gente sabe que na função de copeiro, ele não era só a bebida, outros alimentos entravam também nessa precaução. Agora veja, todos os dias o rei comia, todos os dias o rei bebia, e o texto não diz, mas você percebendo a conversa e a função, Neemias era alguém que estava sempre à presença do rei, porque era uma atividade constante. E nós vemos essa preocupação do rei, viu o semblante dele, perguntou o que era. Neemias ora, conta a situação da destruição
de Jerusalém e tudo mais. Mas o que nós temos aqui é que, na verdade, Neemias também era um ouvinte do rei, alguém que convivia o tempo inteiro com o rei, provando da comida, provando da bebida, e é uma coisa que faz o dia todo, todos os dias, e no período da manhã, da tarde, da noite. Era alguém muito próximo, provavelmente. E nós vemos aqui como Neemias, ele arquitetou, planejou a reconstrução dos muros, esteve à frente dessa obra. Ele era um homem extremamente inteligente, certo? Ele era um homem sábio. Então o que nós temos aqui? Que provavelmente Neemias era um conselheiro, era um ouvinte, era alguém que, além da função de copeiro, é alguém muito próximo, e com a sabedoria que a gente vê no próprio livro de Neemias, é claro que o rei faria uso disso, não desperdiçaria uma pessoa com um talento desse, com uma sabedoria dessa, e assim como Neemias, cada um de nós temos uma área de influência, Cada um de nós também recebemos uma esfera única de influência. E eu sempre falo isso, por quê? Porque há lugares que eu tenho acesso, há contatos que eu tenho, há relacionamentos que eu possuo que os irmãos não possuem, certo? E há áreas, relacionamentos, acessos, lugares que os irmãos têm que eu não tenho. Cada um de nós temos a nossa esfera de influência. Nós temos filhos, nós temos a família, nós temos o emprego, nós temos, enfim, às vezes é num curso, às vezes é acesso a alguma autoridade, enfim, cada um de nós temos essa esfera de influência, aonde a gente pode exercer um efeito benéfico na vida das pessoas. Eu estou falando isso porque eu queria que a gente meditasse um pouco como tem sido a nossa vida no sentido de ser uma boa influência, um bom exemplo, na esfera que a gente tem possibilidade, seja ela ampla, seja ela reduzida, não importa, mas como é que nós temos sido. Então eu vou ler uma série de versos aqui, trazendo para os irmãos exemplos da Bíblia, ou ensinos da Bíblia com relação a ser uma boa influência, um bom exemplo, para depois a gente, enquanto eu vou falando, os irmãos vão só ouvindo os versículos, vão pensando na própria vida, vão pensando como é que tem sido a sua influência, o seu bom exemplo, a sua conduta. Paulo, por exemplo, destaca como ensino a influência de nós sermos um bom exemplo a ponto de sermos imitados. Veja só, lá para os Tessalonicenses ele escreve assim: nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga de dia e de noite trabalhamos, a fim de não sermos pesado a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele abriu mão de um direito que ele até teria, mas percebendo que ao abrir mão daquele direito, aquilo poderia ser um ensino para a vida dos Tessalonicenses, poderia ser um incentivo para que eles tivessem e copiassem um bom exemplo. Veja, ele tinha o direito, mas ao analisar a situação, ele viu que seria mais vantajoso ele abrir mão do direito que ele tinha, porque isso produziria um bem maior na vida do outro. Olha que bonito, abrir mão de um direito, analisando a situação, vendo que ao abrir mão produziria um bem maior, Então é uma coisa a ser imitada. Paulo, por exemplo, nos exorta
a sermos uma boa influência no servir ao Senhor. Olha só o que ele diz para Timóteo, não é só para Timóteo, é um princípio para todos nós. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Então veja, a gente pode falar, mas isso é para Timóteo, um jovem pastor. Não, claro que é para ele, claro que é para quem está à frente, claro que é para quem está à frente de um ministério, mas é para todos nós. Porque olha só, torne-te padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então veja como começa a esmiuçar essa boa influência, esse bom exemplo. Como é que está a nossa boa influência, o bom exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza? Como é que está? Olha o que ele diz para Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Como é que está essa questão da nossa influência, do bom exemplo nas boas obras? Daí ele diz assim: no ensino, ora, e nós não ensinamos filhos, e nós ensinamos pessoas, e nós aconselhamos outros, não é? No ensino mostra integridade, no ensino mostra reverência, no ensino mostra linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não você, o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, né? Então veja o nível da boa influência, do bom exemplo que o Evangelho espera da gente, de conduta. Bom exemplo, por exemplo, em momentos de dificuldade. Olha só o que diz Tiago: irmãos, tomai por modelo, por exemplo, o sofrimento, no sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Quer dizer, olhe na palavra e veja como eles se conduziram diante das adversidades, das dificuldades, e tome por modelo no sofrimento e na paciência a atitude deles. E a gente tem aqui na palavra, né, quantos bons exemplos a serem imitados por nós. Somos exortados a sermos uma boa influência na vida de outros. Aí Jesus vai dizer assim: bom é o sal, mas se o sal vier tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então está dizendo o quê? Para que a gente seja uma boa influência na vida dos outros, no meio que a gente vive. E uma delas é a paz uns com os outros, né? Paulo vai dizer aos Coríntios: pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Aí Pedro, na sua carta, complementa: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Ixi, né? É para mexer com a gente, não é não? Claro que não é só para a esposa isso, é um princípio, né? Além do princípio evangelístico que há aqui, é um princípio de ganhar a outra pessoa, né? Porque esse princípio, vamos se dizer, não, Pedro está falando aqui para mulheres, se o marido ainda não obedece a palavra, se ele não... É verdade, é o que está escrito aqui. Mas veja só, se o casal serve ao Senhor, e se a mulher, por meio do procedimento, faz com que o seu esposo veja o honesto comportamento dela cheio de amor, ganha ou não ganha o relacionamento? Ganha. E a mesma coisa o marido, né? Então é um princípio interessante. Olha a outra: a boa influência fala até mesmo depois de morto. Aí você vai lembrar, porque a gente está estudando Hebreus. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, testemunho da parte de Deus, de ser justo,
tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. E não é assim? Nós não lembramos de pessoas que já se foram, mas que o exemplo delas fala até hoje ao nosso coração? Você tem alguém? Quem tem alguém assim? Eu tenho. Alguém que não está mais aqui, mas que todas as vezes que eu lembro a conduta, a vida, a influência que teve na minha vida, o bom exemplo, ainda fala ao meu coração, até hoje, né? Então veja a força, o poder que tem o bom testemunho, a influência, né? O bom exemplo inspira. Esse texto eu quero que a gente leia junto. Abre lá em Atos 27, 35 e 36. Você lembra daquela situação em que o apóstolo Paulo estava sendo levado preso para Roma? E aí há um naufrágio. Lembra dessa passagem? Ele é enviado para a Itália, surge perigo, né, aqui na navegação, começa um temporal e eles têm lá no capítulo 27, verso 35, que começar a se desfazer das coisas do navio e estão aí a ponto do naufrágio, à beira da morte, embora Paulo tenha uma revelação de que nenhuma vida iria se perder. Mas vamos ler do verso 33 ao 38. Diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Ele dizia: gente, é preciso a gente comer, se alimentar. Por quê? Porque uma vez vindo o naufrágio, eles iam precisar nadar. E para nadar contra um temporal é preciso de força física. E ele rogava: irmãos, pessoal, vamos se alimentar. Hoje é o 14º dia em que esperando estais sem comer, nada tendo provado. Quantos dias estavam sem comer? O que ia acontecer com esse povo caindo na água sem força? Morte na certa. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Olha só agora. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Quem fez isso? Paulo. Olha o 36. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Olha a força do exemplo, olha a boa influência, né? Uma coisa tão simples, né? Simples porque a gente não está lá no meio do temporal, né? Mas uma coisa simples que eu digo assim: alimentação. Mas 14 dias sem comer, sei lá eu por quê. Se tinha alguma coisa a ver com uma questão religiosa, com adoração aos deuses deles, sei lá se tinha algum voto que eles fizeram, mas ele fez, deu o exemplo, começou a comer. Aquele exemplo, aquelas palavras geraram ânimo naquele pessoal, inspirou aquele pessoal, o pessoal comeu e todos sobreviveram. Não foi isso? Esse é o princípio. Olha como que o bom exemplo inspira a gente, né? Depois, é claro, nós temos que seguir o bom exemplo de Cristo, diz a palavra, né? Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendam comigo, aprendam de mim, sigam o meu exemplo, olhem para mim e copiem. É o que Jesus está dizendo. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E muitas vezes a gente não acha descanso para a nossa alma, porque nós estamos fazendo o contrário do que o Senhor faria, né? João 13,15, depois quando Jesus ali lava os pés dos discípulos no cenáculo, ele diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também.
né? Em Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente. Então essas duas palavras, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, e considerai, pois, atentamente, nos chamam a tomar a influência do exemplo de Jesus, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha mais um outro verso: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois para que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, né? Então nós vimos uma porção de texto aqui mostrando o poder que tem a boa influência, a importância que tem a boa influência, né? E como é inspirador o bom exemplo, e como nós somos pessoas que, sendo discípulos de Jesus, podemos ser um instrumento nas mãos de Cristo apenas pela nossa influência, o nosso bom exemplo, né? Às vezes a gente fica pensando como servir ao Senhor, o que é que eu posso fazer? Sendo uma boa influência, sendo um bom exemplo, já é um excelente instrumento nas mãos de Cristo. E não é pouca coisa, hein? Porque o desafio é grande. Porque boa influência e bom exemplo não dá para forjar, ou é ou não é. Não é assim? O historiador, escritor e filósofo Sêneca disse assim: é longa a estrada dos preceitos, é longa a estrada das ordens, das leis, né? A dos exemplos é breve e mais segura, porque a gente vê, logo entende e consegue assimilar pelo exemplo, não é assim? Se eu trabalhei muito tempo em autoescola, antes de ser pastor, fiz o curso tudo de instrutor. Se você pegar um camarada e ficar explicando para ele como dirigir um carro, você vai ficar o mês inteiro falando. Agora, quando ele sente e observa o que você faz, os movimentos, o que você faz em primeiro, o que faz na sequência, ele aprende muito mais rápido. É claro que a instrução é necessária, mas o exemplo faz aquilo calar, a pessoa não esquece. O que foi falado, a gente ouve daqui 2 dias, daqui no final do dia, a gente já não lembra tudo o que foi dito. Mas aquilo que a gente viu e entendeu, a gente não esquece. É isso que o Sêneca aqui está dizendo. A dos exemplos é breve, mais segura, né? Um provérbio árabe diz assim: as palavras comovem, né? Um bom orador, mas os exemplos arrastam. O exemplo leva. Olha só Jesus ia uma multidão atrás, ficava sem comer, queria ver o homem, queria ouvir o homem, não era assim? Se Jesus fosse apenas um bom orador, ele teria um público só no começo, né? Mas a vida dele falava, né? Então a gente é chamado a ser um bom exemplo, porque isso mostra, torna concreto, torna visível, sai daquilo que é teórico para enxergarmos o prático, né? Do que é o Evangelho. Bom, como tem sido o seu exemplo? Como tem sido a sua influência? Lá na sua casa, nos seus relacionamentos, nas esferas de influência que o Senhor deu para você. Essa é a reflexão da gente nessa noite. E a gente vai orar pedindo que Deus trabalhe nessa área da nossa vida. Porque deu para perceber, só pela leitura dos textos, eu pouco preguei, eu mais li os textos, mas deu para perceber o quanto é poderoso o exemplo, né? O quanto é poderoso a influência. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra.
que trabalha todas as áreas da nossa vida. E hoje, Senhor, em especial, nós vimos que podemos servir ao Senhor, sendo uma boa influência na vida das pessoas, na vida da nossa esposa, do marido, do filho, da irmã, do irmão, do amigo, do vizinho, da pessoa que acabamos de conhecer, dos irmãos da fé, na comunidade da fé, simplesmente absorvendo o exemplo, a influência de Jesus na nossa vida, as pessoas verão Jesus em nós. Precisamos, ó Deus, melhorar nisso e pedimos a Tua ajuda, o Teu convencimento, o Teu poder operante dentro de nós, porque como começamos este encontro, eu quero ser uma boa influência, eu quero ser, Senhor Deus, uma boa influência com quem eu encontrar, e eu creio que os meus irmãos também, e eu peço ao Senhor, nos ajude nisso, nos faça melhorar nisso, Senhor. Acelera o que falta em nós, para que isso aconteça com toda a força e o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém?